Boa noite a todos. Hoje nós temos mais uma quarta de mercado e carreiras. Vou fazer agora o convite, então, para a Dalva Santana, professora Dalva, para muitos, e também para o Maurício, nosso convidado, também participante aqui do nosso Quartas de Carreira e Mercados. Vamos agora chamar o Maurício para estar participando também. A Dalva Santana. Hoje nós vamos estar falando sobre o papel do administrador. Amanhã é o dia do administrador. Oi, Dalva. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Aguardando o Maurício. O pessoal já está entrando. Estava conversando ali com o pessoal que já entrou aqui. Nós hoje vamos falar sobre o papel do administrador. Só aguardando o Maurício entrar. Mandei o convite para ele. Vai ter um assunto muito interessante sobre administração, né? Amanhã, então, é o dia do administrador e é a nossa principal pauta hoje. Vamos ver se o Maurício está entrando. Só mais um minutinho. Pronto. Seja bem-vindo, Maurício. E aí, pessoal, boa Boa tarde, noite. tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Eu já tô no boa noite já. Já está no boa noite, tecnicamente boa noite. 18 horas, boa noite. 18 horas. Horário de Brasília, boa noite. Então, pessoal, a nossa live hoje do Quartas de Mercado e Carreira é sobre o papel do administrador, né? Então, eu vou convidar a Dalva agora para fazer a nossa abertura aí do nosso quarta. Ok, Wagner. Boa noite, Maurício. Pessoal, boa noite, Brasil, né? Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Boa noite àqueles que chegam, que vão chegar, que vão estar com a gente agora à noite, né? Durante esses 50, 60 minutos, né, de live, para a gente falar de uma profissão bastante especial, né? Ao qual eu sou formada já há 25 anos, né? Meus pais também, depois eles vão ter também um momento de falar um pouquinho mais sobre a profissão, sobre, né, o Dia do Administrador. Amanhã a gente comemora aí 56 anos, né, da profissão no Brasil, né? Foi lá em 9 de setembro de 65, né, que foi criada a lei e a regulamentação, né, da profissão de administrador. Então, 56 anos, puxa, né, parece muito, mas na realidade é uma profissão bem jovem no Brasil. Existem outras profissões, né, muito mais antigas, né? Então, o administrador ainda é considerado uma profissão bem nova no Brasil, apesar de ter já 56 anos, né, de regulamentação, tá? Cuja atividade, né, do bacharel é o registro também junto à categoria, né? Então é o Conselho Federal de Administração, né, em nível federal, e a nível estadual é o Conselho Regional de Administração. Então cada unidade, né, unidade da federação, né, tem um CRA, né, tem um Conselho Regional de Administração, ao qual, né, o bacharel de administração e os tecnólogos em gestão e negócios vão, né, se associar, vão estar inseridos, né, a pertencer ao seu conselho de classe. Uma coisa importante, assim, é que além do bacharel de administração, existem, né, as especializações, os MBA e os tecnólogos, né, na área de gestão e negócios, que também fazem parte desse escopo. Então, ou seja, você se forma em administração, se forma em tecnólogo de gestão e negócios, né, você tem um amplo leque de atuação em áreas bem segmentadas e tem aí várias especializações, né, vários MBAs para você poder cursar e estar sempre se atualizando de forma constante. A gente vem falando desde a última live que a educação não para, né? A educação continuada, educação permanente, né? Formação permanente, formação continuada. Uma outra coisa interessante, que essa também é uma profissão que oferece
muitas alternativas de carreira, né, em várias áreas. Aí um dos colegas depois, o Wagner e o Maurício, vão falar um pouquinho sobre as áreas, né, de atuação na administração, mas esse amplo leque faz com que ela seja muito atrativa, né? E ela hoje é uma das graduações mais procuradas. A gente vai informar o percentual, vai trazer esses dados para vocês ao longo da nossa live, para ver assim que é uma profissão queridinha, né, na procura do vestibular. O que o administrador faz vai além das atividades operacionais, né, em trabalhos de escritórios, né, vai além de tudo, porque é a gestão de si mesmo, é a gestão de um projeto, de uma atividade, de uma função, é a gestão de um negócio, né, você pode abrir o seu próprio negócio. Então, nossa própria ONG, né? No terceiro setor, no segundo setor, ou seja, é um leque de possibilidades, né? Que oportuniza quem é formado em administração. Devido a esse caráter flexível e amplo, né? Uma profissão muito ampla e muito flexível, né? O administrador tem maior facilidade de mudar de carreira ao longo da vida. Ela não é uma carreira engessada. Ela é uma carreira muito flexível e que ela promove muitas mudanças, né? Ao longo da formação e da pós-formação também. Para isso, basta trocar de setor, realizar novas especializações, novos cursos, né? Não é só especialização, MBA, tem aí os cursos de extensão, os cursos livres, que vêm para poder capacitar você de forma pontual, cirúrgica, né? Tipo, mão na massa, como diz o Maurício, né, Maurício? Mão na massa, eu vou praticar alguma coisa, né? E eu vou trabalhar aquilo de forma cirúrgica, pontual e me atualizar de forma constante. E os tecnólogos é a mesma coisa, né? Ali o bacharel, você vai fazer uma formação aí de 4 anos, 4 anos e meio, e ali no tecnólogo, dependendo do tecnólogo, é de 2 até 3 anos. Então é muito flexível. E te dá direito, né, você a uma possibilidade de especialização, de cursos, mudança de carreira, mudanças de área. É extremamente flexível e ampla. Então, amanhã, dia 9, a gente comemora essa profissão fantástica, né? Ao qual a gente escolheu, né, há bastante tempo, né? Meus colegas também. E vou passar, então, a palavra, né, aos meus colegas para falar um pouco mais, vou lá, e a gente vai trazer muitas novidades, muitas curiosidades sobre a profissão. Legal, então. Vamos lá, então. O dia ele é bem importante, ele tem que ser comemorado, né? E a nossa classe ela tem que cada vez mais mostrar o quão ela é importante e tem uma responsabilidade dentro da área de negócio, tá? E aí a gente se pergunta, o que faz um administrador, né? O pessoal pergunta, tá, fez administração, o que faz um administrador? Eu acho importante a gente pontuar aqui, trazer o que o administrador faz hoje no seu dia a dia, tá? Ele tem múltiplas atividades dentro da organização, né? Dentro do seu próprio negócio e na sua vida profissional e pessoal também. Funções dentro da empresa que mais traz destaque e que traz representatividade é a questão de liderar pessoas, né? A administração de liderar esses colaboradores, essas pessoas, essas equipes, projetos, estruturar processos de uma forma no geral, entendendo como funciona a sua organização, como funciona a sua área, quais interfaces ele tem entre as outras áreas. Processos gerenciais são importantes, a gente ter esse controle, controlar recursos, né? Esses recursos, tanto recursos monetários, recursos de pessoas, de infraestrutura. Então, ele faz uma gestão no que tange a tempo, pessoas e material. Esse é um dos principais papéis do administrador hoje que ele tem. Mas ele também atua como gestor, né? Organizando atividades, trazendo a sua experiência, a sua contribuição, não só daquilo que viveu dentro da graduação, que ele viu dentro da sua faculdade, né? Mas também com a experiência que ele tem decorrer da sua vida profissional, para focar o quê? Nas entregas que a gente tem no nosso dia a dia, na questão de gerar valor agregado dentro das organizações. Uma palavra-chave do administrador é planejamento, né? Na execução, na tática de como é que eu vou entregar aquele projeto, como é que eu vou estruturar aquele processo, suportar aquelas demandas para que os objetivos sejam alcançados. Então, ele eleva, trabalhando de uma forma muito resumida, que o objetivo dentro das organizações é o lucro. Então, ele faz a sustentabilização desse lucro, de a gente conseguir operacionalizar o processo, visando essa estrutura. Ele ainda também, tá, pessoal? Isso que é uma coisa muito importante, por isso que ele tem múltiplas atividades. Ele também tem a habilidade de desenvolver soluções, problemas,
trazendo aquelas ferramentas que a gente aprende, que faz em sala de aula, fazendo o link da semana passada com a live, que o aluno aqui aprendeu e agora virou professor e traz. Então, ferramentas importantes como PDCA, SOST, SOA, Gucci, todas essas ferramentas para o quê? Para a gente conseguir estruturar os demais colaboradores. É importante também destacar, né, para a gente ir para o próximo tema, onde é que esse administrador ele pode atuar. Então, ele pode atuar em inúmeras áreas dentro da organização. Ele pode trabalhar dentro de recursos humanos, que é uma área fundamental, que a gente fala da jornada do colaborador, de organizar, administrar isso. Ele pode trabalhar na área de logística e de compras, e veja só, logística, minha formação, compras, minha área atual. Então, é muito importante com isso. Marketing, produção, vendas, administração hospitalar, que está muito em cash agora, principalmente no momento que a gente tem, setor terciário, principalmente nas terceirizações que a gente tem dentro das organizações, e também no que faz a consultoria. Quem nunca trabalhou com uma empresa consultora dentro das suas organizações para fazer administração? Ou seja, ele é um papel fundamental e muito importante dentro das organizações, dentro das nossas empresas, e a gente precisa ter um profissional qualificado nessa área aí de humanas, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, né, Wagner? Ô, Maurício. Perfeito, Maurício. Deixa eu só fazer uma complementação, tá? Primeiro, assim, eu não podia deixar de enaltecer, né, a quem está chegando agora, né? Boa noite, que bom estar com a gente, né? Um abração para o Juliano. E eu queria também dar um abração ao professor, grande mestre, Luiz Carlos Pelimeia, que está aqui com a gente, um grande profissional, um grande professor da área de administração. Olha, prof, né? Boa noite e bem-vindo aqui à nossa live. Uma questão que eu vejo também, falando um pouquinho dessa questão das áreas de atuação, né? Só para complementar um pouquinho mais, aí dar uma palhinha, né? Porque pela experiência que a gente também tem, eu lembro, né? No meu TCC na faculdade, ver como a gente muda, né? Muda a todo momento a área de atuação. Quando eu fiz o TCC na faculdade, na graduação, eu fiz sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Né? E eu tinha paixão por essa área, continuo tendo, mas eu nunca atuei, né? Eu fiz meu trabalho lá, eu fiz uma imersão no setor de RH da minha empresa, eu trabalhava na área de operações e logística, né? E aí eu fiz uma imersão em RH. E depois, quando eu saí terminei o meu curso, me formei, eu fui trabalhar com logística e nunca mais voltei para a área de RH e depois na área comercial, ou seja, o quanto isso flexibiliza para nós, né? E uma outra coisa para finalizar esse pensamento, né? Como é uma área ampla, flexível e que às vezes nem sempre você caminha naquele caminho, né? Às vezes há um descaminho também e você vai seguindo por outras áreas, a coisa dá certo, você incorpora uma experiência e vai para uma outra área. Então, às vezes, esse é o legal da administração. Uma coisa que eu quero trazer assim é uma frase bacana de Lazzaratti Negri, né? Do livro Trabalho Imaterial. Ele diz o seguinte: o cérebro de obra é que deve descer à fábrica e nunca a mão de obra. Cada vez mais gestão, mais especializada, né, e mais focado, né, em algumas habilidades que a gente vai trabalhar ao longo dessa live. Wagner, é contigo. Perfeito, prof. Quero aproveitar e também cumprimentar aí aos que estão chegando, aos alunos e ex-alunos, que não existe ex-aluno, né? Uma vez aluno, depois passa a ser amigos, e da 8-Bit Center, que me faz também falar sobre a questão do empreendedorismo, né? Que é uma das grandes atuações que nós temos aí na procura da administração. Logo mais nós vamos estar entrando mais a fundo sobre esse assunto. Também quero mandar um abraço para o Luiz Carlos Spelmeyer, grande mestre, foi meu professor, ensinamentos que a gente aplica não só na profissão, mas aplica para a vida, né? Tenho memórias e lembranças muito fantásticas do tempo que fui aluno dele. E muito prestigiado em ele estar aí participando conosco. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano, né, do administrador. Porque o que faz um administrador? Né? Aquela figura de que era só a pessoa de terno e a maleta, ela já não é mais vista dessa forma, né? O administrador, ele está em todas as áreas de atuação da empresa. Muitas vezes na parte operacional, nas partes de liderança, nas partes de engajamento, né? Ele também pode estar na parte tática,
nas gestões de equipe, nos gerenciamentos de empresas, prestações de serviços e comércio, e assim como ele também pode estar na estratégica, né, na ponta das grandes empresas, ali desenvolvendo o planejamento para onde a empresa vai andar, né, o que a instituição hoje se almeja com a sua visão, missão, valores e a construção da história. Muito se tem da administração hoje nas construções históricas das empresas, né? Porque aquela visão de que a empresa ela ficaria somente nas mãos daquela pessoa, ela hoje já caiu também, né? O administrador ele desenvolve as instituições para que mesmo na ausência dele, ela perpetue, que as empresas continuem a existir. Mas a questão do que é a rotina, o cotidiano de um administrador. Bom, ele basicamente ele trabalha sempre no que é planejado, muito bem dito pelo Maurício, né? Em cima de planejamentos, nada é feito de cabeça, tenta sempre se organizar e buscar norteadores para a questão de tomadas de decisões, né? Gerenciamentos de equipe, mapeamentos de resultados e também apresentação de resultados. Quando uma pessoa assume a administração de uma empresa, ela sim, ela é responsável por dar lucro, isso é fato. Ninguém é contratado, né, para fazer uma caridade ou uma benfeitoria, ela é para dar lucros. Porém, além dessa atribuição que está atribuída à parte da administração, que é em conjunto com toda a equipe, essa responsabilidade não é somente do encargo do administrador, mas sim dele gerenciar e motivar as equipes a buscar os resultados que as empresas buscam. Bom, o que eu tenho para dizer da rotina de experiência, tá? Lidar com pessoas diariamente também não é uma atividade tão fácil, tá? Nós lidamos com várias áreas de conhecimento, logística, marketing, financeiro, contabilidade, planejamento estratégico. Então, o administrador ele tem na sua formação um pouco do conhecimento de cada área. E quando ele busca afinidade, ele vai começar a buscar entender. Também é muito importante que nós buscamos formações e cursos dentro das áreas que nós não dominamos, daquelas que a gente não tem conhecimento. Para quê? Para aumentar a nossa capacidade de lidar com essas situações. Que nem a Dalva colocou no seu tempo de estudante, ela era totalmente da área dos treinamentos. Ela fez o TCC sobre treinamento, buscou aprofundamento. E quando eu estudava na faculdade, que ela estava professora, ela era a referência em logística, né? Falou em logística, Dalva Santana. E acredito que até hoje tu tenhas, né, essa atribuição de todo o excelente trabalho que tu desenvolve nessa área, entre outras habilidades que tu tem. Mas, enfim, a questão da rotina do administrador, ele também é diferenciado de administrador para administrador, porque depende do tipo de negócio que ele está administrando, né? O sistema industrial, da indústria e produção, ele exige algumas habilidades mais voltadas a essa área. A questão comercial, por exemplo, ela já exige uma afinidade mais relacionada à comunicação, a dinamismo, à dinâmica, à atenção à economia. E a gestão, por exemplo, na prestação de serviços, ela já busca mais em atingir os prazos. Então, o administrador, quando ele está em formação, ele vai buscar os seus caminhos de que tem mais afinidade. E essa é a possibilidade que a administração te dá. Você pode ter uma graduação e depois se capacitar, especializar na área que mais você tiver afinidade. Certo, Dalva? Sim, oi, Wagner. Uma coisa assim, importante para poder também dar mais uma palhinha também, a gente, nessa questão do estratégico, tático, operacional, é uma coisa muito incrustada, né, dentro do planejamento, né? Então, hoje a gente faz o administrador, quando ele estuda, né, quando ele é aluno, quando ele está fazendo a graduação e depois que ele se forma, o planejamento é a base de tudo. Ele não sai fazendo, né? Ele pensa, ele tem uma ideia, ele coloca em prática, mas ele planeja. E ao planejar, ele vai pensar de forma estratégica, tática e operacional. E aí, bem agora didático, né? A questão estratégica é uma coisa que a gente pensa mais a longo prazo. A questão tática são as decisões, as ações, as atividades que a gente faz a médio prazo. E quando a gente fala, por exemplo, no operacional, são as ações, atividades, né, que a gente faz no curtíssimo prazo, ou seja, no hoje, né? Sempre no hoje.
E aí, eu trago uma questão assim, que parece que foi há muito tempo, mas foi logo ali, né, atrás. A crise, por exemplo, financeira de 2008, né, que eu cheguei a comentar um pouco na live da semana passada. Quando a gente teve essa crise de 2008, o mundo descobriu, né, uma perspectiva, uma separação entre administração e gestão. Né? Ou seja, o que é administrar, o que é fazer gestão. E aí houve essa separação, mas que na realidade, né, é tudo junto e misturado. Se pensou o quê? Que na época, todos os alunos, né, quando faziam graduação, eles era muito ensinado o planejamento mais estratégico, daquele de longo prazo. O que a tua empresa, né, tem que desenvolver daqui a 5, 10, 15 anos, tá? E em 2008 se viu, não que isso estivesse errado, é preciso fazer isso. Só que é preciso também ver o curtíssimo prazo. E aí a gente chama de gestão. Eu tenho que administrar a longo prazo e a médio prazo, mas a minha gestão ela tem que ser de curto prazo. Eu tenho que ter essas duas perspectivas, esse cenário de longo prazo e de curto prazo, o tempo inteiro no meu planejamento. Eu tenho que acompanhar. E aí, quando eu penso, né, mais macro e a longo prazo, eu falo que eu, né, estou administrando. E a gestão mesmo, no curto prazo, as atividades que eu tenho que fazer no hoje, eu chamo de gestão. E aí o mundo se deu conta, né, que nós não estávamos preparados para fazer a gestão do hoje nas organizações. Porque aquela crise nos pegou de uma hora para outra e ninguém previa aquela crise de 2008, porque nós estávamos focados muito no longo prazo. Isso é uma coisa que, uma questão que foi discutida em todas as grandes universidades do mundo inteiro, né, que tinha essa questão e a gente não separava, né? Ou seja, é tudo junto e misturado. E hoje o gestor e o administrador se encontram numa mesma pessoa e ele tem que acompanhar esses dois cenários. Bem perto e fazer a gestão e a administração bem perto desses dois cenários. Então, isso é uma realidade que muito, muito ali em 2008 nos caiu no colo enquanto gestor e administrador. Bom, uma questão importante, né? Quais são os desafios do mercado de administração? Eu só acho que o Maurício queria fazer uma contribuição, Dalva. Eu queria fazer um gancho, né, Dalva? Aí que está o X da questão, né? Pegando um gancho teu agora com uma fala do Wagner. Obrigado, Wagner. Para fazer gestão, tu tem que saber administrar as tuas atividades e tudo mais. Então, eu digo que a gestão é uma das habilidades do administrador. Né? Porque tu tem que administrar o teu tempo e fazer a gestão do teu tempo. Tu tem que administrar a tua equipe e tem que fazer a gestão da tua equipe, das atividades. Então, quando veio esse paradigma aí de quebrar e separar, a gente entendeu que as duas coisas elas têm uma ligação total, entende? Então, antes de tu fazer a gestão, tu tem que saber administrar muito bem, porque senão tu não consegue fazer essa ligação, né? E principalmente aquilo que o Wagner falou, lidar com pessoas e saber qual é o teu perfil. Então, qual é o teu perfil, quais são as pessoas, como é que funciona a empresa. E a administração, quando a gente olha em sala de aula, ela faz essa amplitude exatamente para quê? Para preparar o profissional para o dia a dia. Então, assim, às vezes, mas será que eu não vou usar nunca isso? Não, tu vai usar em algum momento, sim, se tu souber usar muito bem esse conhecimento, né, Dalva? Acho que é importante esse link, né? O que eu quis dizer também, para poder assim, também reforçar assim, Maurício, a gente, quando isso aconteceu em 2008, né, fez com que todas as universidades, né, e a gente, enquanto profissional, desse 2 passos atrás, separar a administração da gestão para compreender e a gente se reinventar, né, dentro dos cursos tecnólogos, né, dentro dos cursos de bacharel em administração, que na realidade é tudo junto e misturado, mas conceitualmente tu precisou quebrar esse paradigma, ou seja, separar para entender, né, em que momento tem que ser feito isso, né, e de que forma tem que ser feito isso, porque na realidade, né, não é separado, né, é junto, é um só, e dentro do planejamento tem que colocar isso também. Wagner, tu queria fazer uma contribuição também? Não, era a que eu fiz antes. Pode dar prosseguimento. Ok, então isso que tu trouxe é perfeito, porque na realidade a gente tem que fazer isso, né? Só que isso pegou todo mundo de surpresa, né? E para você, às vezes, conceituar, você precisa separar, né? Voltar, refletir, ressignificar. Então, os cursos foram ressignificados, né? E os tecnólogos, né? Eles já nasceram com essa pegada, né? Do curto prazo, da gestão, né? De estar de olho, né? Na tarefa, né? Na atividade atual. Bom, quais são os desafios, né, da profissão de administrador? É igual em qualquer outra profissão, né? Todos nós, enquanto profissional, a gente tem muitos desafios, né? Em qualquer área que a gente vai atuar na administração, na gestão, que a gente vai né, pegar como da gente, né? Que a gente vai levantar aquela bandeira, a gente tem desafios, como qualquer outra profissão.
Uma coisa a gente, como amanhã é o dia do administrador, e é óbvio que a gente sempre vai dar uma olhada na internet, o que está rolando, o que está se passando, né? Como é que o Conselho Federal de Administração, qual é a campanha desse ano para olhar. E eu acho uma coisa bem bacana para trazer, né, para nós, né, e que eu compartilhei também, a gente compartilhou entre si, Wagner e Maurício, é a questão da campanha 2021 do CRA, né? Dizendo que a profissão de administrador, né, é para administradores, né? Para, né, quem faz gestão, então, tem uma demarcação, né, profissional. E a inspiração, ela está voltada, né, uma palavra bem chave, né? Ou seja, a palavra-chave que é chave, ou seja, né, que são as competências, habilidades, atitudes, né, e agregação de valor. Então, a campanha está muito baseada nisso, né? E aí eu trago vocês assim, ó, que inicialmente, o método adotado das organizações é chamado chá, né? Que é as competências, habilidades e atitudes. E com o tempo, a gente colocou mais 2 elementos, né? Que são valores e ética, por isso que é chave. Então, hoje a gente trabalha muito forte com a questão do valor, do propósito, né? E da questão da ética nas organizações, né? Tornando-se chave. Então, essa campanha está baseada nisso e é uma campanha muito bacana, né? Para comemorar o Dia do Administrador. E o chá eu usei muito no meu TCC lá em 95/2, né? Quando eu terminei minha faculdade, na área de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Porque é muito importante, né, a gente desenvolver competências, habilidades, ao qual a gente vai falar um pouquinho, né, durante a live sobre as soft skills, né? E as tendências também com os colegas Maurício e Wagner. Tá super em alta isso, né? Tem conquistado cada vez mais as empresas, né, na hora de avaliar os candidatos. E uma coisa legal, né, que até o ano passado, né, a gente tinha uma sigla chamada Muvuca, né? O mundo Muvuca, o mundo VUCA, né? E esse mundo VUCA, ele foi transformado hoje, né, de um ano e meio para cá, no mundo BUNNY. O mundo VUCA é interessante porque vários, né, sociólogos, filósofos, né, pessoas que escrevem sobre capitalismo, né, sobre o século XXI, como Sennett, Bauman, né, e outros pensadores, né, falaram muito sobre a questão do mundo VUCA porque é um mundo mais volátil, né, de imediatismo. E aí, há um ano e meio surgiu uma outra expressão, né, o mundo BUNNY, né, que é marcado especialmente, né, pelas questões da ansiedade, da fragilidade, né, dessa pressa, das questões não lineares, né, muito século XXI. E até o final do século XIX, né, até o século XX, nós tínhamos um trabalho, né, e uma educação totalmente linear. O que isso quer dizer? A gente entrava na faculdade, a gente sabia quais eram toda a sequência, né? Quando a gente se formar hoje, a gente tem a opção de se formar dentro de um certo prazo, não precisa ser exatamente naquele tempo. A gente entra hoje numa empresa, né? A gente fica 1 ano, 2 anos, pode ficar 10, pode ficar 15. Isso não é linear. Mas quando o nosso avô, o nosso pai entrava numa empresa, eles sabiam de forma linear o dia que eles iam se aposentar, inclusive. Hoje não é possível fazer isso, porque a gente não sabe, né, quando a gente vai se aposentar de fato, porque hoje não é linear. O tempo não é mais linear. Né? E o tempo trabalho-lazer também se confunde, né? Porque a gente tem várias tecnologias, né? Como o celular, o computador, o tablet, né? E a gente, quando faz lazer, trabalha ao mesmo tempo, trabalha e faz lazer. Ou seja, esse século XXI, ele foi marcado, né, por essas características VUCA, mas que agora ganhou, né, em função da pandemia, outras características que é o BUNNY, né? A fragilidade, a questão não linear, né? A questão, por exemplo, da ansiedade, da incompreensão, tá? E já quando a gente tinha a expressão VUCA, por exemplo, já era marcada pela questão linear e pela incerteza. E agora, né, no mundo BUNNY, a gente é marcado pela incompreensão das coisas, né? E continua também a incerteza, né? Porque o século XXI é o século da incerteza. A gente não sabe o segundo, né, posterior, um minuto depois, 1 hora, daqui 1 hora, o que vai acontecer daqui 1 semana. A gente não tem como mais adivinhar, né? Ou a gente faz cenários, cenários futuros, mas a gente acompanha diariamente, porque não é possível dar certeza que aquele cenário traçado ele vai de fato acontecer. Né? Ele pode acontecer em 50%, em 40%. Então, no século XXI, a gente traz uma expressão nova que é VUCA, né? A volatilidade das coisas, a incerteza, a velocidade, né, e a pressa, e a gente vem para uma outra expressão chamada BUNNY, né, que traz a ansiedade, a incompreensão, né, a questão, por exemplo, da não linearidade, mas que são coisas muito específicas do século XXI.
que muda muito a maneira do profissional agir, desafia muito mais o profissional em qualquer área, especialmente para quem está na administração e gestão, né, que vai lidar com várias áreas, como marketing, pessoas, produção. E todas as áreas são áreas nervosas, logística, que é entrega. Então, é muito desafiante. Tá? E uma das questões que eu coloquei de outros desafios, tá? É a questão da formação continuada, né? Então, é desafiante a gente exercitar, a gente promover em si mesmo, né, investimentos continuados em curso de extensão, né, em especialização e em MBA. É continuamente que a gente tem que trabalhar, né, essa capacitação, essa atualização. Uma outra questão é ter, né, a reconfiguração do mindset, ou seja, mentalidade e atitude de crescimento, né? E não mentalidade e atitude fixa, tá? A questão fixa, ela é muito do século XIX, do século XX. No século XXI, tá? A gente não pode ser fixo, né? A gente tem que ser adaptável, a gente tem que ser flexível, né? E aí o Silas traz uma coisa bem bacana no livro A Corrosão do Caráter, que a gente tem que ser flexível igual o bambu, né? Dobra para um lado, dobra para o outro, né? E aí se enverga. A gente não pode ser rígido. A rigidez, ela é quebrada, né? Nesse século XXI, né? E a gente tem que se adaptar e tem que ter mais flexibilidade. Uma outra questão é a resiliência. A capacidade da gente se reconfigurar diante dos desafios. Né? Diante, por exemplo, de um problema, né, muito rapidamente. Tá? Isso é um desafio. Você voltar ao estado anterior do problema, do desafio, né? Daquele dissabor que você teve, né? E se rapidamente voltar ao seu estado natural e seguir em frente, né? Continuar a nadar. Um outro desafio é o desenvolvimento das soft skills, ou seja, tem 15, 20 soft skills aí, né, que caracterizam, né, essa reconfiguração de mindset. Mas a mais desejada hoje, em função da pandemia, do momento que a gente vive de urgência, é a capacidade de resolver problemas. Tá? É o soft skill mais desejado e mais cobrado nas entrevistas, né, de trabalho em todas as profissões, especialmente para quem é da administração e gestão. Tá? Esses são alguns desafios que a gente tem e a campanha do Conselho Federal traz a questão, né, do chave, que é competências, habilidades, atitudes, valor e ética, né? E traz a questão, né, muito forte, né, da saída do mundo VUCA para o mundo BANI, né, que é a tônica hoje do século XXI. Perfeito. Dalva sempre atualizada aí. Cada vez que eu ouço essa mulher, eu aprendo muito. Eu fico lisonjeado de estar participando e aprendendo. Muito bom. E eu aprendo muito com vocês, né, gente? Maurício, vamos lá, então. Alguma contribuição? Ou já vamos partir para as tendências de mercado? Vamos para a tendência de mercado. A Laura deu um show, qualquer complementação. Deu, né? Não tem como falar. Não tem como, né? Quando eu vi o roteiro ali, que eu vi assim, ó, Dalva, Maurício, ufa, vai ficar pro Maurício porque depois da Dalva não tem, a mulher dá um show, não adianta. Ai. Não, a gente tá se puxando hoje, todos nós aí. Não, tá boa aí, o pessoal participando, tá muito bom aí o nosso tema de hoje. Então tá, eu vou falar um pouquinho agora sobre as tendências de mercado para o pessoal, né? Para esse profissional que trabalha na área da administração, né? Quais são as tendências de mercado, né? Eu acho que o top da lista hoje, eu começo já abrindo com a posição número 1, a mais importante. Normalmente a gente começa de baixo para cima, a gente vai começar no top 1 já, que é responsabilidade social. Um tema hoje que está totalmente ligado ao nosso dia a dia, né? E aí aquela sigla, e aí fica aqui o bichinho da curiosidade, ESG, que está em pauta, aparece em tudo que é lugar, que agora classifica a empresa até na Bolsa de Valores, o quão isso é importante. Então, o administrador ele precisa ter esse tipo de visão, é um nicho de mercado, está em alta, o profissional precisa estar tendo aquilo que a Dalva comentou agora há pouco, soft skills, conhecimento sobre esse assunto, e é algo agora que está na moda, se é assim que se pode dizer, dentro desse ramo de administração. Outra questão, a questão de administração de recursos humanos. E não é o departamento de recursos humanos, é o recurso pessoa, o humano. É de como é que eu faço esse indivíduo entregar, como é que eu faço esse indivíduo performar
aonde é que eu consigo identificar quais são as principais dificuldades, quais são aquilo que ele entrega de melhor, como eu equalizo isso, como eu coloco aquele colaborador, aquela pessoa na posição certa e entregar conforme o perfil. Então, administrar isso é algo que aí entra naquele conceito, né, Dalva, da gestão e tudo mais, mas é muito importante. Integração de dados. Cada vez mais trabalhamos num mundo conectado, onde os dados estão explodindo a todo momento. Eu consigo ver nesse momento quantas pessoas têm, quantos comentários foram dados, quanto entrou, quanto saiu. O que eu faço com isso? Como é que eu integro isso? Soluções, a gente comentou isso na nossa última live também, essa integração de dados. O administrador que conseguir ter a inteligência de fazer essa integração desses dados com plataformas adequadas, com BIs inteligentes para trazer aquela informação clara e objetiva e necessária para o negócio, que essa é a grande habilidade, ela também está muito em alta, né? Automatização de processos, parece que é ligado. O que eu comentei na última live lá, né? Colocar pedido, qualquer um coloca, entendeu? O sistema roda, então vamos automatizar aquilo que é repetitivo, né? E vamos pegar e deixar os colaboradores para pensar no problema, na solução, na melhoria de processo. Só que não adianta tu fazer isso e automatizar se tu não tem esse conhecimento do processo como um todo, né? De como o administrador faz isso, como planejar, como organizar e tudo mais. Que são os papéis que a gente comentou lá no início com relação ao administrador. Inteligência artificial, cada vez mais ela acontece, ela dá um certo dinamismo para os processos. Quem nunca foi atendido por uma URA, quem nunca foi atendido pelo chat por um robô ou num WhatsApp da vida, mas isso Ou receber uma ligação da TIM, da Vivo, da Oi. Exatamente, mas não só isso, a inteligência artificial não é só isso. É aquilo que eu digo nos meus cursos de gestão de compras, né? O que é tecnologia? Não é sistema. Eu posso ter uma camiseta tecnológica que eu não preciso de protetor solar. Ele tem uma proteção UV, entende? Então, assim, quando eu começo a inteligência artificial, não é só isso. A Dalva agora, ela deve ter ouvido na faculdade falar daquele programa que começa a analisar as causas, né, que os advogados utilizam. Então, treinar cada vez mais a inteligência artificial para fazer aquilo que uma pessoa faz de forma repetitiva, que vai começar a desanimar ela no seu dia a dia. Ela vai dizer, cara, eu sou um apertador de botão, ou sou uma pessoa que só pensa as mesmas coisas. Então, se é a mesma coisa, usa a inteligência artificial para isso, né? E muito agora, principalmente nesse boom da pandemia, que as pequenas empresas, startups começaram a explodir de todos os tempos. Então, é aquilo que a gente comentou na última live também. Uma pandemia, uma revolução e uma guerra faz a nossa população, as nossas organizações evoluírem. Então, assim, pequenas e médias empresas precisam ter pessoas que façam administração, né, que dão esse tipo de consultoria. Eu sou uma pessoa que dou consultoria em pequenas empresas, pequenos negócios, as pequenas startups de educação. Então, um administrador tem esse papel de trazer dados, de trazer análise, de trazer informação de mercado para isso. E o que está na moda, né? Que isso é um tema que pode ser polêmico ou não, que é a flexibilização do home office. Gente, quanto tempo a gente ia ter que levar para dizer que o Maurício, né, localizado neste exato momento no litoral gaúcho, vai estar entregando da mesma qualidade e performance dentro de um escritório trancado com 70 pessoas. Né? Um dado importante aqui, né, que a gente traz aqui, eu sempre gosto de trazer números, 46% das empresas do Brasil aderiram a esse modelo. E aí eu pesquisei mais, 5% das grandes empresas no Brasil estão eliminando os seus escritórios administrativos. Ou seja, vai trabalhar home de casa, entende? Com benefícios. E tem um termo novo, que eu gosto desses termos novos, que é o nowhere. Eu não tenho um local fixo para trabalhar, o nowhere office, que é o conceito de trabalho de qualquer lugar. Se o Maurício tiver uma internet, um computador, ele pode estar trabalhando numa cafeteria, ele pode estar trabalhando na sua casa da Serra, do Campo, na cidade, em outro país, porque ele pode viajar, conhecer a família e estar entregando, não importa onde está. E o que aconteceu para esse passo importante, né? As tecnologias.
Então, eu ter uma internet decente. Hoje nós temos uma internet que não é decente, né? Mas a gente tem uma internet que consegue garantir. E a gente viu que a internet mudou quando as grandes empresas, os grandes veículos de comunicação não precisam mais levar uma estação móvel para gerar um sinal ao vivo de altíssima qualidade. Então, com um celular, com o aplicativo correto, a gente consegue. A gente tem agora inúmeras plataformas de comunicação, de reunião virtual, ferramentas que fazem a organização do seu dia a dia, que geram alertas e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma evolução tecnológica ao seu tempo para garantir esse tipo de trabalho em casa. E outro ponto, até mesmo para passar para o próximo tema, é essas empresas que estão tendo essa visão ao longo prazo, né, que são diferenciadas, são benefícios que elas dão para os colaboradores, de uma ajuda de custo para preparar o seu home office com uma mesa adequada, com uma cadeira adequada, com os suportes adequados para te ter uma ergonomia correta, alguns auxílio energia, auxílio internet, porque a gente teve uma redução de custo, né, interessante dentro das organizações, que é interessante talvez repassar para dar um pouquinho mais de qualidade, né, e de suporte para o seu colaborador. Então, essas são as tendências que a gente consegue e traz aqui para o nosso participante aí da nossa live, de interessante que são aí, né, as tendências do mercado com relação à administração. Perfeito, Maurício. Deixa eu só trazer uma questão também assim, né, para a gente atual, né, e linkar com a prática, né? Uma coisa que você falou, né, é que a gente tem hoje vários gerenciadores de tarefa, como o Trello, por exemplo, né, que você acompanha as suas tarefas. Você tem hoje a videoconferência, né, o chat, tudo isso, né, o WhatsApp, tudo isso, né, são formas de tecnologia, né, que realmente, né, você pode trabalhar de qualquer lugar e pode estar aí, né, na praia, né? A empresa é aqui, tu está na praia desde dezembro, tu está no home office, né? E de que forma se controla tudo isso, né? Através de resultados, né? Através da participação. E por isso que a gente traz, né, essa questão de VUCA e BANI, né? E traz a não linearidade. Porque no tempo que era linear, a gente tinha relógio ponto. Não era possível fazer tudo isso. Então, a gente vem acompanhando aí uma evolução, né? Aí no século XXI, né? De toda essa tecnologia contribuindo, né, para um outro tipo de acompanhamento, né, que nos leva aos resultados, né? Não se sabe de onde que é, de onde vai trabalhar, se é em casa, se é na empresa, né? Se está na praia, se está lá no seu sítio, né? Na sua instância, mas o importante é ter resultado. E a tecnologia te ajuda muito para isso, né? Então, ou seja, por isso que hoje não é linear. Por isso que você muda, né, um controle visual para um controle de resultados. E a gente vem acompanhando. E aí a pandemia, como você muito bem colocou, né, uma crise dessa antecipa 10 anos, né? E nos traz 10 anos para hoje e a gente continua tendo entrega de qualidade, porque a tecnologia ela nos ajuda, né, a trazer soluções, né, para essas intempéries, né, para esses imperativos que acontecem, como uma guerra, né, uma pandemia, né, uma pandemia sanitária, por exemplo, que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu não pude deixar de falar isso aí, porque isso, né, não caiu de paraquedas hoje, né? Isso é uma construção que vem lá do final do século XIX, né? E ela avança muito forte nesses últimos 21 anos, né, do século XXI, que ela avança e traz muita alternativa tecnológica para nós. Muito bem colocado, Dalva. Inclusive, quero aproveitar um gancho da fala de vocês dois para passar para o próximo bloco, que é a questão da educação, né? A educação, ela também se atualizou e ela está hoje conectada com a tecnologia. Esse momento que nós estamos tendo é um momento de ensino e aprendizagem, assim como as universidades e demais empresas de formações, elas também estão se atualizando, capacitando e buscando qualidade, porque as ferramentas digitais estão ofertando essa possibilidade de acontecer isso. Visto que tanto os tecnólogos, né, os técnicos tecnólogos, quando foram surgindo, eles foram justamente para atender uma demanda do mercado, que era a necessidade de profissionais qualificados a curto prazo. E a educação à distância ainda possibilita que você possa estudar e estar fazendo as suas atividades, a sua vida, administrando o seu tempo de trabalho, lazer e estudos, né?
Então, eu quero aproveitar e fazer o gancho com as minhas duas próximas perguntas, porque o nosso tempo está curto. Infelizmente, o assunto é tão bom e motivador, mas infelizmente o nosso tempo está encerrando. Então, eu vou já passar, que seria como se preparar para obter destaque na área da administração, né? E qual a importância da formação universitária. Bom, já começamos por aí, pela formação universitária, né? As instituições, são poucas instituições que elas não têm o curso de administração, tá? Mas é sempre bom procurar aquelas instituições que são de alta referência do MEC, né? O número máximo de estrelas, notas boas no ENAD, instituições renomadas, com históricos de alunos em destaque, sucesso, porque isso elas trazem para nós também um peso, né? Não um peso só no diploma, mas um peso de questão de conhecimento, né? Hoje, devido ao Covid, muitas instituições não conseguem fazer. Mas eu me lembro quando surgiu a ideia da empresa júnior, que era a oportunidade do administrador, já dentro da sua graduação, ter a experiência de administrar. Isso é muito importante, quando a gente consegue unir a teoria com a prática. Hoje, com as instituições de ensino, não tendo essa possibilidade de oportunizar devido à questão do Covid, nós temos várias plataformas que são de acesso aonde as pessoas podem estar buscando mais conhecimento e aproveitando esse momento. Por exemplo, hoje, a nossa live são 3 administradores de prática que estão aqui trocando suas experiências e falando do papel da administração. É muito importante que tenha o conhecimento e a responsabilidade sobre responsabilidade social, né? Que o Maurício falou, mas também sobre a questão da indústria 4.0. Também tende a ser um diferencial agora nessas décadas, tá? Entender a Revolução 4.0 e a inserção da inteligência artificial, como foi comentado antes, ela facilita muito a nossa administração de tempo, de pessoas, de gestão. Não é que as pessoas vão ser substituídas, não. Muito pelo contrário. São novas oportunidades de você atuar em outras áreas, de você poder exercer mais tempo na busca de resultados, nas capacitações, nas entregas e deixando ali aquela rotina de todo dia apertar o botão, como o exemplo do Maurício, que fique para a questão da máquina, né? É visto também que o empreendedorismo, ele também está numa das grandes procuras da administração, né? As pessoas muitas vezes têm o capital, têm o espírito do empreendedorismo, elas investem, mas daqui a pouquinho elas me faltou alguma coisa. Me faltou ali um conhecimento teórico, uma troca de experiência, me faltou conhecer as ferramentas, vou fazer a administração. Claro que o correto, né, seria se tu fizesse um curso e depois partisse para a prática. Mas hoje o mercado, devido à demanda e à necessidade, ele também inverte os papéis. E não está errado. Se você já tem o seu negócio, se você já está atuando numa gestão, ir atrás da administração. Procure uma universidade mais próxima de você. Aliás, hoje você nem precisa sair de casa para estudar, né? São poucas as universidades que não têm o ensino à distância. E elas têm toda uma plataforma, toda uma tendência a te dar um auxílio, trazer materiais de qualidade, né? Mas verifica aí o know-how dela de experiência no mercado, a qualificação dela no MEC, a questão dela também no ENAD, né? Como é que está saindo aí as notas dos alunos no ENAD, certo? Querem complementar? Posso passar para a Dalva? Eu quero falar só mais uma outra coisa importante. Quando nós concluímos a administração, não acaba, tá? Não é que a gente fechou um ciclo e acabou, sou administrador. Eu sempre digo que quando nós concluímos uma formação, é a chave para uma nova porta. Um MBA, uma especialização, um mestrado. E isso é muito bom quando você já está no calor da rotina educacional, que você já parta para essa situação. Não deixa ficar esfriar ou pensar que a gente já sabe tudo. Não. A administração é um estudo constante, o mercado muda a cada minuto. Pode ser que nós encerramos a live hoje,
a economia mudou, a logística mudou, né? Todas as questões governamentais mudam, o terceiro setor também. Então, é preciso estar em constante acompanhamento. A diferença é que a administração é muito prazerosa de se lidar e se buscar conhecimento. Também, para quem quer buscar expansão em relações internacionais, cursos de idiomas, né? Buscar aí o seu inglês, o seu espanhol, buscar conhecer como está atuando o mercado internacional, as suas influências hoje com as nossas relações aqui com o Brasil. Certo? Agora sim, então eu passo para vocês. Ok, a gente vai falar um pouquinho, né, como é que está a procura, né, do curso de administração, né, da profissão hoje pelos jovens e pelas pessoas, tá? O direito e o curso de administração dominam ainda o vestibular. Ou seja, né, é os cursos mais procurados de direito e administração, sendo que o direito é o curso mais procurado e, em segundo, né, a administração é o curso mais procurado no presencial. No ensino à distância, a administração é o segundo curso mais procurado, o primeiro é a pedagogia. Então, o nosso curso, ele está ali, né? Ou seja, a profissão de administrador, ela continua sendo muito procurada. E qual é a motivação? Qual é a justificativa para essa procura, né, tanto no presencial quanto no ensino à distância, né, do curso de administração? É pelo amplo leque de possibilidades na área de atuação. Então, é uma profissão flexível, você pode se atualizar a qualquer momento, você pode mudar de carreira a qualquer momento dentro da administração e você pode atuar aí, no mínimo, em 10 áreas diferentes, né, que o campo da administração te proporciona. Então, isso faz com que ele tenha, né, uma grande procura. A administração também tem um grande número de inscritos no vestibular e as matrículas do ensino superior. Então, assim, há 2 anos atrás, eles foram, né, responsável por 700 mil matrículas, né, no EAD. Então, essa demanda irá só aumentar. E a gente tem visto em 2019, 2020, né, e agora em 2021, que, de fato, a demanda pelo curso, né, pela profissão, aumentou muito no ensino à distância. Porque o Wagner muito bem disse, o ensino todas as universidades que têm ensino à distância vão ter o curso, né, de administração, assim como os tecnólogos também em gestão, porque é uma procura contínua, porque o campo de trabalho é muito vasto, muito amplo e muito flexível, né, na área de estágios, na área de realmente os efetivos, tá? Uma outra questão importante, né, é saber que é uma profissão que rapidamente você vai ter uma inserção mercadológica, né? Ou quando você está estudando, a partir do primeiro semestre já consegue arrumar um estágio, segundo semestre, não tem grandes exigências, tá? E a maioria do pessoal, quando termina o curso, né, ou está efetivado, né, está bem encaminhado, né, na profissão. Então, é um mercado, né, que sempre está absorvendo mão de obra, que tem muita demanda e que tem hoje, né, um leque amplo de atuação. Então, o curso de administração tem tudo isso a oferecer, por isso que é um dos mais procurados e a procura continua, né? Ele continua em alta. Isso aí, Dalva, muito bem colocado. E é um curso que nós vamos ver ainda muitas coisas sobre ele, né? É uma criança, 56 anos, que nem tu colocaste aqui no Brasil, e ainda vai nos trazer mais orgulho. Nós já somos orgulhosos pela nossa escolha da administração. Tem algumas curiosidades, né, que só para poder dar umas curiosidades assim bacanas, né, e até um pouco de deboche às vezes na profissão, né, mas é que o conselho traz, né, então tá aqui no site do conselho, a administração é para indecisos, né, a gente costuma muito ouvir, né, a pessoa não sabe o que fazer, vai fazer administração, muito pelo contrário. Né? A administração é para quem realmente, né, toma a decisão de fazer administração, pela motivação que a gente falou, pelo amplo leque de possibilidades que a administração dá. Então, quem faz administração, quem vai fazer o vestibular, está muito decidido. Então, não é para os indecisos. O que ocorre é que ela tem tantas possibilidades que é uma profissão que fornece, né, que você pode sair fora da caixa. Né? Ou seja, eu posso fazer o bacharel de administração ou o tecnólogo em gestão e eu posso depois fazer o MBA em engenharia de produção. Então, sim, é uma profissão que, além de ter amplo leque dentro do seu campo de atuação, você pode pipocar, entre aspas, né, lá na engenharia de produção, lá na logística, lá na área de informática, de TI, por exemplo. Então, isso faz com que, né, a pessoa entre muito decidida. Então, não é para indecisos, né? Então, não é, não. Gente, né? Não sabe fazer? Vai fazer administração, né? É muito comum, né, pessoal? Né, Wagner, Maurício? Exatamente. E até muito das ferramentas que a gente utiliza na administração, as outras usam da nossa metodologia, né? Uhum. Então, o quanto que nós temos de interface, né? E aí cai o primeiro mito, né? Tu é indeciso, faz administração. E aí eu vou adivinhar o próximo mito. A administração é muito matemática.
Pelo contrário, né? Ela é uma ciência de humanas, que faz a gestão de competências, mas que utiliza também a matemática, que é muito importante, porque se tu não saber calcular, não fazer gerenciamentos, né? Escalonamento dos números, tu não administra, né, Dalva? Exato. Um outro engano também é achar que é um curso muito fácil, né? Você vai ter as disciplinas em várias áreas, né? Mas você vai ter também disciplinas que vão te desafiar também dentro do curso de administração, porque você precisa fazer equação de cenários, você precisa trabalhar com cálculos integrais, né? Com alguns cálculos mais profundos, você precisa fazer uma projeção financeira, Leituras uma de projeção de estatísticas. RH, uma projeção de marketing, por exemplo, de logística. Então, é o ledo engano achar que é um curso fácil, né? Que é uma outra coisa que vem, né? Para desmistificar, né? A escolha E, por fim... Tu sabe, Dalva, que agora, com a experiência da pandemia, né? Nós tivemos que fazer toda uma rotina no ambiente de trabalho. Eu sentei, fiz um fluxograma de entrada e saída, e todo mundo, o que é isso? O que é isso? Ué, um planejamento de fluxograma. E isso foi aplicado em março. Até hoje, funciona 100% sem um resultado negativo. E aí, uma estagiária da escola, ela olha para mim e diz assim, como eu queria ter essa tranquilidade do Wagner sentar e desenhar um fluxograma. É claro, né? Um tempo com a prática, a gente vai pegando mais experiência e fica tranquilo de fazer. Mas ali no início, a gente pensa, o que é um fluxograma? O que é um organograma? O que é o PDCA? O que é o 5W2H? E são tudo ferramentas, porque a administração não ensina só para você trabalhar, ensina para a vida. Né? Ela ensina nós também a administrar a nossa vida. E aí, né, Wagner? E a produção detalhe, né? Pega ali, por exemplo, o organograma, né? Ou um fluxograma. Um fluxograma de raias. Raias é igual de piscina, porque eu tenho as áreas. Como é que isso conversa, né? E aí o que acontece? É uma aula chata da administração que eu não quis prestar atenção, ou no grupo eu não fiz o trabalho, fiquei falando de futebol, por exemplo, e aí quando chega na empresa, como é que eu uso? Não sei. Então, olha a importância, né? Olha a importância muito importante. do ensino, na sala de aula. Porque na sala de aula a gente pode errar e tem um professor para ajudar. E aí, refazer, reaprender, né? É verdade, é ensaio e erro. Uma outra questão importante são os relatórios de dashboard também, né? Para poder traçar cenários, acompanhar o dia a dia, poder fazer mudanças, né? Então, o meu dashboard essa semana teve esse resultado. Para a semana que vem eu consigo fazer mudanças no meu dashboard, novas projeções. E uma quarta engano, né? O mercado está saturado. O mercado nunca teve tão ativo, né? Com tantas vagas, né? Para a administração e para a gestão. Então, são coisas assim, né? É para indecisa, para quem não, para quem, né? Tem muita matemática, no mercado está saturado. Então, são falácias que a gente tem ouvido, né? Para hoje a profissão da administração, né? E que o site do conselho, né? Traz, né? Essas 4 falácias, né, que a gente escuta muito no dia a dia do mercado, né? E às vezes até num tom de brincadeira, aliás. Que é o que faz a ligação, né? Acho que esse tom de deboche faz a gente repensar, né? Eu vi um post um dia desse assim, 50 coisas para te não fazer em Porto Alegre e não ir a Porto Alegre. E tipo assim, tom de deboche, e é exatamente porque daí a gente sabe. Só para despertar a curiosidade das pessoas. Exato. Administrador hoje é recurso escasso no mercado, gente. Né? Mas Maurício Wagner, né? Maurício Wagner, eu olhei agora nosso tempo, né? Gente, está tão bom o nosso papo. Tá muito bom, muito bom. Sobre a profissão, mas já chegou o fim, né? A gente tem tanta coisa para falar e a gente só tem a agradecer quem está com a gente, quem chegou agora, a gente está finalizando, né? Quem ficou com a gente a noite toda aqui, né? Nessa 1 hora discutindo sobre a profissão do administrador. A gente fica muito feliz, tá? E a gente lança já o convite da semana que vem, né, Wagner? Isso aí. Eu vou deixar, então, para vocês anunciarem. Quem que nós temos? Maurício, quem é a nossa convidada? Yara Barbosa. É isso aí. E do que nós vamos estar falando? A Dalva agora faz aí. Gestão de carreira, gestão de pessoas, né? A Yara é especializada nessa área, ela vai trazer um pouquinho, né, sobre a experiência dela enquanto professora, empresária, né, e atuante nessa área de gestão de pessoas e gestão de carreiras. Esse é o nosso bate-papo da semana que vem. Amanhã está no Instagram, no Face, né, no LinkedIn, publicando, né, sobre esse novo convite, né, para nossa terceira live nas quartas de carreira e mercado, né? E a nossa convidada é a Yara Barbosa. E a gente fica né, chega ao fim com um gostinho de quero mais, que estava muito legal o nosso papo, né, pessoal?
Perfeito. E quem quiser reassistir, pode acessar o Instagram ali no IGTV e rever. Quem quiser tirar um print da tela, nos marcar aí nos seus posts, nós também vamos ficar muito felizes. Certo, Vamos usar pessoal? uma pose, né, pessoal? Vamos usar uma pose. Vamos lá, uma pose. Perfeito, então, A gente gente. se vê, então, na semana que vem, né? Nos marca aí nas suas redes, né? E a gente, com todo amor e carinho, a gente deixa, né, para quarta-feira falar um pouquinho de gestão de carreira, gestão de pessoas com a Yara Barbosa. Fique com a gente, né? Até